Amém, irmãos. Nós estamos estudando há algumas semanas sobre parábolas para a vida, né? Ou textos da vida de Jesus que a gente pode acolher como lições de vida. E a última vez que eu estive aqui falando, eu falei sobre o custo do discipulado, né? O que o seguir Jesus significa? Teoricamente, o custo do discipulado significa um tipo de amor, não qualquer amor, mas um amor leal e sem rivais, né? Significa um sofrimento, e é um sofrimento específico, não é qualquer sofrimento, é um sofrimento por carregar as marcas de Cristo e viver como Cristo viveu. E também disse sobre o desapego. Desapego nesse sentido de excesso. Não é descuido, não é desleixo, mas desapego sobre uma realidade que você sabe que pode te matar. Eu recebi esse vídeo na quinta-feira do senhor Zenon. O senhor Zenon é um dono de uma sorveteria aqui no Horto Florestal, e que eu conheci porque alguém me indicou e falou assim, eu estava no seminário e alguém falou assim, você fala sobre vocação, vai lá tomar o sorvete desse homem que ele é vocacionado para fazer sorvete. Falei, opa, quero ir lá. Aí eu fui lá, tomei e fui conhecer a história dele. E aí sempre a gente troca figurinhas. Ele é cristão, né? Também praticante. E aí ele me enviou. E como o Bruno falou, me chamou muita atenção como que precisou de uma oportunidade para aquele homem dar vazão à ganância. E ele só deu vazão daquele jeito porque aquela ganância já tinha um volume dentro dele que buscava passagem, né? E ali foi uma oportunidade de extravasar isso. E normalmente, quando a gente age de forma tão aguda, seja ela de forma idólatra ou gananciosa, isso nos prende. Você viu que o filme termina com ele preso naquilo que ele desejou. E quantas pessoas lutam para conquistar coisas e o resultado é morrerem presas naquilo que almejaram. Então por isso que é interessante quando o Bruno fala de moderação no sentido de ordem. Quando a gente passa a amar a Deus, ele começa a ordenar a forma que nós conduzimos amor sobre todas as coisas. Amor sobre nossa esposa, nossos filhos e também nossos bens, né? Então a gente tem conversado sobre também essas lições de Jesus a respeito da nossa vida. E hoje eu queria pedir licença a você para compartilhar uma continuidade desse que eu comecei a dizer sobre o custo do discipulado. Nos últimos 2 meses eu estou muito constrangido a olhar para dentro, no sentido de o que há de excesso do eu em mim, que eu tenho orgulho de não colocar esse eu aos pés de quem é Cristo. O quanto da minha identidade pessoal tem departamentos que são mais fáceis aprender com Jesus e mudar, e departamentos que muitas vezes eu me orgulho por eles ser como são, mesmo não sendo parecido com Jesus. E isso começou a me irritar internamente, né? No sentido de valorizar conceitos e características que o próprio Deus colocou em mim e que ele pode ser visto, mas também ter coragem de olhar para aquilo que não é de Deus ou não tem o caráter de Deus e confrontar mediante a pessoa que ele é. Então eu comecei a pensar nisso e cheguei aqui em Mateus 10, 25, e esse é o nosso texto base. Mateus 10, 25, 24 e 25. Fala assim, Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, 24 e 25. Fala assim, olha, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o escravo acima de seu senhor. Para o discípulo,
é suficiente ser como seu mestre e o escravo como seu senhor. Ao discípulo é suficiente ser como seu mestre e escravo como seu senhor. Como que é a história, se a gente pudesse resumir bem rapidamente a história, a nossa história ou a história da humanidade, a gente pode perceber que tudo começa em Gênesis. Isso aqui é a Tabita. Fez uma arte pra gente. A história da humanidade, da criação, ela tem 3 pilares principais. O ato de Deus criar todas as coisas, a queda desse ser, dessa coroa da criação, desse ser criado por Deus, e a proposta de redenção desse ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus, porém caiu, desfigurando o propósito eterno de Deus e recebendo em si uma promessa de redenção no envio do seu Filho. Lá em Gênesis 3,15, diz que um dia viria uma semente, né? E desta semente nasceria um novo povo. Essa semente seria redentora e iria redimir toda uma humanidade, mesmo tendo seu calcanhar, ela esmagaria, né, a cabeça da serpente, mesmo tendo seu calcanhar ferido. A gente acredita, chama isso de proto-evangelho, ou de primeiro evangelho, porque ele aponta para a pessoa de Cristo, sendo aquele que iria redimir toda uma humanidade que caiu. Então, resumindo, criação, queda e proposta de redenção que foi cumprida no envio de Jesus Cristo na sua morte e ressurreição. Alguns colocariam ainda um quarto, não é unanimidade teológica, mas um quarto chamado consumação, que é quando Jesus retorna na sua segunda vinda, ele organizar as coisas no novo reino, né? No novo céu e nova terra, e a gente chama isso de consumação. Mas vamos nos ater à criação, queda e redenção. Criação é importante para a gente lembrar que o mundo não se autogerou. O mundo teve um Criador. Ele teve um início. Gênesis é o livro dos começos e tudo que você lê na Bíblia teve um começo e está em Gênesis. Ele não surgiu por acaso, né? Deus não é um Deus de acaso. Ele é um Deus pensativo. Ele propôs um raciocínio para que a gente pudesse, por amor dele a nós, pudesse percebê-lo. A criação, ou a natureza, por exemplo, né? Romanos vai dizer que nós somos indesculpáveis pelos sinais claros de que ele é. Então Deus, ele é o Criador do mundo e da humanidade. Deus é o Criador do mundo e da humanidade. Ele é o arquiteto de toda a criação, inclusive da raça humana. Esse alvo identitário desse ser criado é ser a imagem e semelhança daquele que o criou. Então ele não cria você de uma forma assim, Júlia. Ele não criou a Júlia assim, a Júlia. Ele criou a Júlia, mas criou a Júlia com um alvo identitário na pessoa de que ele é. Imagem e semelhança dele. Quando no texto vai falar imagem e semelhança, ele quer dizer a mesma natureza. Então, quando ele cria Damares, ele não cria Damares aleatória para Damares ser o que ela quiser. Ele cria Damares e fala: eu quero que você se torne imagem e semelhança de mim. Esse é o alvo identitário do homem, né? Ser parecido com Deus, imagem e semelhança daquele que o criou. Porém, esse homem é colocado sob grande suspeita. O propósito de Deus para este homem, criado à imagem e semelhança de Deus, é colocado sob suspeita. Lembra o que a serpente fez? Será? Ela lança uma dúvida. E aquele homem duvidou, engoliu aquela dúvida e entrou por um caminho de incredulidade. E essa incredulidade configurou-se numa queda. Queda para nós é uma quebra, uma ruptura daquele propósito identitário, prioritário, que o próprio Deus pensou.
Ele não perde totalmente o controle, ele tem um caminho, mas esse homem criado com livre-arbítrio, criado de forma perfeita, inocente e pura, agora é contaminado. O seu poder de ser sem Deus não existe. Nunca foi o projeto ser sem Deus. E o que é a queda? A queda é a suspeita do homem se ver capaz de ser, de se bastar sem o seu Criador. Isso é queda. Então esse homem cai, e quando a gente fala queda, queda significa uma queda em todos os aspectos relacionais com esse Criador. O homem, ele perde relacionamento com quem o criou, ele perde relacionamento com a criação e perde relacionamento uns com os outros. Aquele homem, imagem e semelhança de Deus, se relacionava bem com Deus, com a criação e com o seu próximo. Quando ele cai, ele desfigura essa capacidade de se relacionar. E temos a proposta de redenção, ou seja, Deus não perdeu o controle, Deus realiza uma profecia em Gênesis 3,15, falando sobre um ato fundamental que toda a raça humana iria ser carente de um Salvador genuíno, que deveria ser o próprio Deus. Esse Deus feito à imagem e semelhança também dele e também nossa. E esse enviado à terra nascer de uma porta natural, né? Sobrenatural pelo Espírito Santo, mas de uma barriga de uma mulher, e ele nascer, crescer, se estabelecer, anunciar a sua missão, morrer e ressuscitar, para assim com ele ressuscitar toda uma humanidade. O aspecto da necessidade de um resgatador é também o reconhecimento que por nós mesmos não poderíamos ser salvos. Só somos salvos pela graça e graça de Deus de ter enviado seu Filho Jesus no nosso lugar. Sim ou não? Eu posso me auto-salvar? Que o Anderson escreveu nessa música, né? Eu desisti de me salvar. Eu desisto de me salvar. Por quê? Porque não há salvação em mim. Só há salvação em Cristo Jesus. Esse ser criado à imagem e semelhança perdeu o seu poder de característico de ser imagem e semelhança. Agora ele tem um novo ponto de referência e um novo alvo identitário, que é Cristo. 100% homem, 100% Deus. Ok? Quando eu falo assim, ser discípulo de Cristo, o que isso envolve? Envolve um custo de seguir Jesus. Então todos nós aqui temos um custo, e se a gente for bem honesto, custa muito caro, sim ou não? Custa caríssimo, é altamente, ultrajante, é dilacerador dos nossos egoísmos. Não há espaço assim. A gente começa a levar a sério alguma característica de Jesus. Esses dias no nosso tempo juntos, a gente falou que se a gente conseguisse viver Mateus 5, 6 e 7, nós seríamos cristãos acima da média. 3 capítulos da Bíblia. Se você conseguir viver 3 capítulos da Bíblia, você vai ser um cristão acima da média. Então, na maioria das vezes, quando eu falo ser discípulo de Cristo, eu estou querendo te despertar para algo que não é um folheto ou um livreto que a igreja te oferece, que se você cumprir requisitos morais, você está dentro. Eu quero dizer a respeito da honestidade dessas áreas na sua vida, que precisam e que podem ser mudados por quem Cristo é. Assim como há um custo para seguir Jesus, há também um custo para ajudar pessoas a seguir Jesus. E o custo é exatamente seguir Jesus. Eu não posso ser configurado, como Jesus mesmo advertiu, cego guiando cegos. Ou seja, se você não segue Jesus, você não pode
está discipulando alguém para seguir Jesus, porque o que ele precisa ver em você é o seu seguir Jesus. Então, o custo para ajudar alguém a seguir Jesus é seguir Jesus. Você pode ter padrões morais que se encaixam com o cristianismo, e eu digo isso porque seguir Jesus não é seguir alguns conjuntos de condição moral. Você pode ter uma moralidade cristianizada sem reconhecer Cristo como seu Salvador. Tem religiões, inclusive, que têm uma moralidade estética, externa, até mais avultada do que a nossa. Só que internamente, que é o lugar onde o discipulado acontece, aquelas pessoas nem sabem que Deus existe, nem creem no mesmo Deus que nós. Reconhecer e seguir Jesus Cristo significa um constante processo de mudança, uma honestidade em quando você levanta de manhã e vai escovar os dentes, olhando no espelho, você olhar e falar: esse Alisson hoje pode melhorar nesse ponto. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro dele e está constrangendo ele, mediante a leitura, mediante o que ele tem conhecido coletivamente na vida comunitária, a ser mais parecido com Jesus. Quando eu falo de um cristão discípulo, eu falo de alguém que reconhece essa necessidade de constante mudança, de não estar pronto. Quem aqui é uma obra pronta? Quinta-feira, não estava anotado, mas vamos lá. Quinta-feira a gente estava no discipulado e Jesus me trouxe a imagem daquele homem, daquele oleiro de Jeremias, que não tem preguiça em desmanchar tudo para fazer de novo. Gente, e para fazer um vaso não é tão simples, viu? Demanda habilidade, não é qualquer pessoa. Qualquer pessoa chega lá e fala: não é assim não. E detalhe, há todo um processo de dor para aquele barro. Muitas vezes ele resseca de uma forma que ele precisa ser molhado de novo. Muitas vezes ele precisa ser quebrado de novo. Muitas vezes ele precisa voltar lá atrás e começar todo o processo de novo, em áreas que a gente já imaginou que estava resolvido. Sim ou não? E o oleiro não tem preguiça, olha que bênção, de pegar, sentar sobre as rodas, pegar aquela massa, que pode estar com um buraco, com um rachado, desmanchar tudo e começar de novo. Quando Jeremias viu isso, ele estava orando sobre a nação de Israel, e Deus falou assim: eu não tenho preguiça, eu estou disponível para você. E isso nos coloca num lugar de indesculpáveis, sabe por quê, irmãos? Muitas dessas áreas que nós não melhoramos, ou não está sob a luz de quem Cristo é, não é porque o oleiro não quer mexer no vaso, é porque a gente acha que o vaso está pronto, que o vaso já está num lugar assim bonito, sabe, pintado. A gente já coloca o vaso na prateleira, todo pintadinho, e esquece. Aí de vez em quando, sabe o que precisa acontecer? Alguma criança tem que passar perto do armário ou jogar futebol, a bola bater no armário, o vaso cair, quebrar tudo de novo. Para quê? Para você precisar do oleiro. Você já viu algum vaso quando quebra as pecinhas e se juntando sozinho assim? Só filme, né? Voltando aqui, fecha parênteses. Seguir Jesus não é seguir um conjunto de regras morais. Também não é viver de forma que você possa especular sobre as virtudes cristãs. Eu imagino que se Jesus estivesse vivo, ele agiria dessa forma hoje. Aí você especula. Não, não é isso. Seguir a Cristo é seguir um modelo conhecido e exposto pelos evangelhos. É uma pessoa que, como eu e você, pode ser percebida. Seus sentimentos, eu falei semana passada sobre João 11:35,
um Deus que chora. Olha isso. Um Deus que tem sentimentos, que Ele não tem dificuldade de lidar com as emoções de perda. Ele se extravasa com aquilo, Ele reconhece que ele precisava chorar com as irmãs, mesmo sabendo, com as irmãs de Lázaro, mesmo sabendo que ele ia lá ressuscitar. Por quê? Porque ele estava respeitando o processo de luto e sentindo com eles. Ele podia ter chegado naquela cidade, né? E feito assim, bom, vamos parar com isso, né? Essa moleza. Eu vou ressuscitar seu irmão, onde que ele está? Na caverna tal. Ele fez assim, aí o Lázaro saía de lá. Sim ou não? Mas antes disso, sabe o que ele fez? Ele chorou. Ele acolheu. Ele foi humano. Não é lindo isso? Nosso modelo é Cristo, e esse Cristo também é humano. Tem gente que fala assim, errar é humano, né? A Rebeca tem essa palavra aí. Errar não é humano, porque quando Deus criou o humano, o humus não tinha erro. Errar é desumano. E toda vez que nós erramos de forma ordinária, né, intencional, nós estamos nos desumanizando. Estamos novamente fazendo como aquele homem no jardim escolheu fazer, ser sem Deus. Ajudar alguém a seguir essa questão de imitar a Cristo faz com que seguir a Cristo faz com que as pessoas que estão perto de você, vendo você tentando seguir a Cristo, queiram imitar esse caminho de seguir a Cristo. Então o seu modo de conduta, quando ele reflete Cristo, automaticamente as pessoas querem aquilo que você está fazendo em Cristo. Mas não significa que você está fazendo aquilo porque você está fazendo aquilo. Significa que Cristo, a pessoa de Cristo e os valores dele está sendo impregnados em quem você é, e você está refletindo quem Cristo é. E há uma grande diferença nisso. Sabe por quê? Porque a gente tem vivido numa cultura que utiliza da palavra autenticidade e originalidade de forma errada, ou no mínimo excessiva. As pessoas amam se justificar assim, eu sou assim mesmo, esse é meu jeito. Só que aquele jeito que ela está se orgulhando e está falando para as pessoas, é um jeito que não se parece com Cristo. E quando ela fala assim, esse é meu jeito, e aquilo não tem a ver com quem Cristo é, ela está falando para você que está do lado, não me muda, não fale para mim que eu preciso melhorar nisso, não fale para mim que eu preciso largar esses vícios, meu pai era assim, minha mãe era assim, fui criado assim, aconteceu isso comigo, eu sou vítima da vida, e eu ser assim é ser original. Infelizmente, as pessoas têm tido orgulho de uma originalidade caída. Orgulho de bater no peito, cristãos, se dizem cristãos, de bater no peito e dizer, nós seguimos Cristo, mas não queremos mudar quem a gente é. E a gente leu em Mateus 10:25 o seguinte, basta ao seu discípulo ser como seu mestre. Mas Deus não criou todos nós com características específicas e diferentes? Sim, Ele criou. Só que, presta atenção nisso, quando Ele nos criou de forma perfeita, diferente. Unidade é diferente de uniformidade, então não somos uniformes e nem temos que ser, somos diferentes mesmo, com características de Deus, mas quem no nosso meio pode dizer que essas características não foram contaminadas pela queda? Quem aqui poderia dizer o seguinte, eu amo de forma perfeita assim como Deus me criou antes da queda? Quem pode falar isso? Se a Bíblia diz que pós-queda nós dependemos de um resgatador, significa que nós temos um novo modelo identitário, que é Cristo. E
que não sou eu. Lembra de 2 Coríntios 5? E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passou. Coisas velhas ali, pessoal, a gente pensa em acontecimento, em eventos externos, mas coisas velhas aqui dentro também. Aquele pecador de ontem, perdoado por Deus, confessado, redimido por quem Cristo é, hoje é nova criatura também. Só que a gente ama dar desculpas de autenticidade para não mudar aquilo que precisa ser mudado, a imagem de Cristo. Não tem como a gente ser autêntico. Eu amo essa palavra, mas nesse uso ela não é bem-vinda. Por quê? Porque autêntico com qual referência? Fala para mim assim, não, fulano é autêntico, né? É, mas referência a qual? Referência à pessoa dele antes da queda, que era perfeita, essa pessoa não existe mais. Não tem como alguém voltar ao estado antes da queda, ou tê-lo como referência. Se tudo que a Lídia é, por mais perfeita que ela pareça, ela carrega marcas da queda e carece de um Salvador que é o novo modelo identitário de quem ela é. Então ela é autêntica com referência a quem? E isso influencia a nossa vida como igreja, porque como que a igreja pode querer ser uma reunião de discípulos de Cristo, se ela é uma reunião de pessoas que querem continuar fazendo, ou vivendo, ou sendo quem elas querem ser? Entende isso? Se cada um aqui quer ser o que quer ser, e não ser imitador de Cristo, como que a igreja vai ser uma igreja de discípulos se ela não imita Cristo? Está entendendo isso? E isso começou a me constranger muito, no sentido de, será que nós enveredamos tanto por métodos, de discipulado, MDA, MDQ, G12, célula, porque nós perdemos a capacidade de imitar e fazer com que as pessoas vejam o que a gente está vivendo e querer viver aquilo que a gente está vivendo? Ou nós substituímos o discipulado de Jesus por padrões morais? Que é muito fácil, né, pessoal? É muito mais fácil ter valores morais estéticos e externos do que uma moralidade testemunhal interna. Sim ou não? Gente, cuidado. Porque quando a igreja não é feita de imitadores de Cristo, ela se torna uma civilização sem heróis, porque a gente só tem um herói. E esse herói não é o pastor, não é a instituição, esse herói é Cristo. Nosso novo modelo identitário é Cristo. Cuidado com a cultura da autenticidade. É legal você ser autêntico, mas o autêntico, para você, significa você se aproximar da pessoa de Cristo, e quanto mais você se aproximar dele, você saberá quem você é. E aí sim você se torna autêntico. Autêntico não o Lucas pelo Lucas. É autêntico o Lucas mais perto de Jesus, que se torna o Lucas de Jesus. E por isso é autêntico. A autenticidade não é assim, eu quero ser o que eu quero ser e você, e pronto, eu sou autêntico. Se a nossa referência cristã é Cristo, não existe autenticidade distante da pessoa que Ele é e que pode fazer com que você seja. Ser, pessoal, não é um precedente nosso. Ser, voltando ao propósito original, é um reconhecimento de dependência do ser de Deus. Eu só sou o que Deus é. Cuidado com a cultura da autenticidade, da autonomia. Não preciso de ninguém. Eu faço o que eu gosto, ou o que dá na minha cabeça.
cuidado com os modelos prontos de integração de pessoas que não seja discipulado de Cristo. Cuidado com fórmulas rápidas, tá, pessoal? Porque todo processo verdadeiro, ele normalmente é mais doloroso e demorado. Vai para além dos nossos modelos. Faz isso, está aprovado, vai ser líder disso, vai fazer aquilo. Não é tão rápido assim. O oleiro senta para refazer o vaso, você não percebe pressa. Porque ele sabe onde vai resolver. Ele sabe como resolver. Ele sabe o quanto de água precisa para resolver. Infelizmente, a autenticidade tem sido uma desculpa de valorização do nosso eu. Muitos utilizam dessa fala para justificar áreas da sua vida que não querem que você, irmão em Cristo, esteja próximo e mude. Ou ajude aquela pessoa a parecer mais com Jesus. Entendeu isso? Você sabia que tem pessoas mais preocupadas com sua autoimagem do que as pessoas pensam delas, do que o que Deus pensa delas? É triste isso. Porque elas imaginam ser sem Deus. É queda. E elas estão num lugar de queda. Por que a sua autoimagem vale mais do que aquilo que Deus pensa de você? Por quê? Porque você valoriza mais o que as pessoas pensam de você do que o que Deus pensa de você. Nós temos tanta dificuldade em lidar com os buracos negros da nossa vida, mais pelo que as pessoas vão ver do que o próprio Deus está fazendo. E aí sabe o que acontece? Você continua no buraco negro. Hoje, amanhã, continua, e continua, e continua, e continua. Por quê? Porque você é condicionada a uma avaliação de autenticidade, de validação das pessoas, de carimbo. Tem um texto em Salmos que fala que os olhos de Deus passam sobre toda a terra, procurando alguém que ele possa encontrar. Se Deus procura, é porque ele ainda quer achar. Sim ou não? Você acha que ele vai te achar por aquilo que você pode fazer por fora? Ou por quem você é por dentro? Nossa identidade, ela normalmente é formada pela admiração que nutrimos por pessoas, por princípios, por valores. E você já parou para perguntar o porquê que na sua identidade tem tantas marcas que não são de Cristo e você não muda aquilo? Se o seu novo alvo identitário é Cristo. Olha o que Paulo fala em Gálatas 2, não precisa abrir, eu vou ler para você. Gálatas 2,19, olha, Paulo falando. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Sabe o que ele fala? Estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, como pessoa, eu vivo na fé. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Paulo não continuou vivendo, sabe assim, é legal isso. Paulo era Saulo, né? E Saulo tinha muitos títulos. E quando ele cai lá e fica cego, será por que Deus deixou ele 3 dias cego, né? Cego. Talvez porque ele precisava enxergar o mundo de uma nova forma, não a partir do seu umbigo. Sim ou não? E aquela pessoa que ela senta nesse lugar de julgar o outro como ele julgava Jesus Cristo e a igreja e perseguia por isso, ele precisava de uma nova forma de enxergar o mundo. E ele fica cego. E aí, misteriosamente, o homem entra lá, ora por ele recebe a cura, né? E começa a enxergar de novo tudo a partir daquela luz que o cegou.
E é legal que quando ele começa a amadurecer, ele fala assim, olha, sabe aqueles títulos e tudo aquilo que eu pensava, eu tenho aquela estima como esterco. Aquele Saulo não existe mais, ele está crucificado em Cristo. É mais ou menos o seguinte, a Raquel que chegou não existe mais. Essa Raquel é uma nova Raquel que nasceu depois daquela ter morrido com Cristo crucificado, ser crucificada com Cristo. E essa nova criatura chamada Raquel, a vida que ela tem na carne é pela fé naquele que a salvou, que justificou e que te deu um novo modelo de vida. Sabe o que eu percebo? Muitas vezes a gente se empenha demais e não consegue fazer discípulos porque a gente quer imprimir neles algo que não é de Cristo, é nosso. E pior, muitas vezes nós não temos discípulos porque nós não seguimos, nós não fazemos, entre aspas, nós, né? Fazemos discípulos porque nós não seguimos sendo discípulos. Sabe o que Agostinho falou naquele livro Confissões, né? Ele falou assim, ó virtude da minha alma, entra nela e molda a minha alma para você, para que tenhas e possua ela sem ruga. Essa é a minha única esperança. Sabe o que Agostinho chegou na conclusão? Que os sacrifícios dele de se purificar não davam. Não tinha. Ele precisava de alguém fazer aquilo por ele. Em algum momento, Paulo reconhece o seguinte, olha, você pode até me imitar, mas não esqueça que não sou eu. Seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nunca é Paulo, sempre era Cristo. Nunca foi discípulos de Paulo. Jesus mesmo, foi Jesus que disse, uns de Apolo, uns de Paulo. Foi Paulo mesmo que falou isso. Ele não impôs a ninguém para chamar como pai espiritual, ele como pessoa, ele sempre apontava para o discipulado de Cristo. Acho que é 1 Coríntios 3, né? Bom, esse é o primeiro ponto. Autênticos, originais ou discípulos de Cristo. Segunda coisa, toda vez que você é movido para um discipulado de Jesus, é proposto para você um desaparecimento amoroso. O que é isso? O discípulo ele tem uma maneira de viver tão específica que quanto mais ele ama a Deus e ama o seu mestre, o servo Cristo, ele reconhece que o eu dele contaminado, ele precisa diminuir para que o eu dele cresça. E gente, isso não é um processo tão simples. Porque há um grande problema quando as coisas dão certo. Quando o que você escreve dá certo. Quando o que você faz, não que as coisas não tenham que dar certo, mas quando essas coisas acontecem, a gente tem que tomar cuidado para não esquecer que a glória é daquele que nos capacitou, que nos criou, que nos deu dons. Que tudo é por Ele, para Ele e por meio dEle. Porque se a gente perder isso, a gente começa a alimentar um bichinho aí dentro que ama crescer. A gente tem um eu interno que ele não tem limite. Depois daquele negócio chamado desobediência, ele cresce desenfreadamente. E cresce a qualquer momento. E para o discípulo, uma vez que o nosso modelo humano é Jesus, nós precisamos ser honestos e confrontar essas áreas que precisam desaparecer da nossa vida, a fim de que Cristo seja visto.
como novo construtor da nossa identidade, como novo alvo, novo sonho identitário da nossa vida. Em João capítulo 3, conta a história que João Batista estava batizando, lembra disso? E aí alguns irmãos, alguns discípulos de João Batista, entre aspas, chegam para João Batista e falam assim: sabe aquele homem que chegou até seus pés e você batizou? Pois é, você não vai acreditar. Ele está lá do outro lado do rio batizando. Que absurdo! Você passou tantos anos no deserto, João. Você é tão bom. Olha só, é um homem que você batizou. Olha só, que desaforo, João. Ele está batizando. Os discípulos de João, entre aspas, colocando no coração de João seu valor, sua autoestima, seu ministério acima de Cristo. Sabe o que João falou? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Segunda coisa que ele falou: ele falou para os discípulos, eu avisei para vocês, eu não sou o Cristo, eu somente anuncio aquele que viria. Eu sou amigo do noivo, eu não sou o noivo. Gente, quando você faz alguma coisa e dá certo, principalmente nós, ministros, servos, discípulos, quando dá certo, as pessoas podem chegar perto de nós querendo nos entregar glória. Sabia disso? E a gente ama receber. Sim ou não? A gente ama esse negócio de nos colocar num lugar mais alto. E João, gente, João não era um qualquer um, não. João passou anos no deserto se preparando para chegar em Jerusalém e ter uma missão. Uma missão que durou, dizem os estudiosos, de 6 meses a 1 ano. Por quê? Porque é um ministério muito eficiente, né? Eu falo que a cabeça de João Batista valia mais do que cidades. Lembra? Quando pergunta para aquela mulher assim: o que você quer que eu te dou? Ela fala assim: eu quero a cabeça de João Batista. E por que ela fez isso? Porque o que João Batista falava podia denunciar o esquema pecaminoso de todos eles ali. E profeta bom é profeta calado, morto, sepultado. Ela fala: não. O homem vira e fala assim: não, deixa eu falar, pede até metade das minhas cidades, metade dos meus reinos que eu te dou. Ela fala: não, eu quero a cabeça daquele homem que fala em nome de Deus. Se você for pontual, se você for muito honesto com Deus, e se Deus de fato te usar, pode ser que você dure muito pouco. Foi assim com João Batista. E aí, João Batista ainda responde: olha, eu como amigo do noivo, me alegro demais quando o noivo está presente e quando eu escuto a voz do noivo. Pois esta é a alegria que se cumpre em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Teoricamente, convém que a missão de Jesus do outro lado do rio prospere. A gente até quer que o irmão prospere, mas não prospere mais do que a gente. Sim ou não? Mas assim, convém que o de Jesus cresça. David, qual é o seu ministério? Não tenho. Porque eu sirvo ao ministério de Jesus. Qual que é a sua igreja? Não tenho. Eu sirvo a igreja de Jesus. Quem sou eu para ter igreja? Eu não morri por isso. Gente recorre a João, mas a Jesus recorre toda uma humanidade. Quando você recorre a um homem e esquece que você pode recorrer a Deus, você está fazendo um caminho muito perigoso. Não que nós não precisamos de ajuda dos homens, mas recorra principalmente a quem Deus é. Sabe o que tem mantido a igreja viva? O discipulado. Qual que é o discipulado? O Bruno vive algo que constrange o Felipe a viver algo em Cristo,
constrange o Luiz Felipe, que constrange o Felipe, que o Felipe constrange o Alisson, que o Alisson constrange o... Isso é igreja. A igreja só sobreviveu até aqui porque discípulos de Jesus, os primeiros, os apóstolos, foram discípulos de Jesus. Você tem dúvida disso? Lembra do João antes do discipulado de Jesus? Quando Jesus conhece João, tem um evento que as pessoas não recebem Jesus numa determinada cidade, e João vira para Jesus e fala assim: mestre, deixa que eu ore para que caia fogo do céu e mate toda essa cidade. Isso é João. Sabe como é que João escreve em 1 João, depois do discipulado, morte e ressurreição de Jesus? Filhinhos, não pequeis. Mas se você tropeçar, querido, até o tom da voz deve ter mudado. Você lembra, você tem um advogado junto ao Pai, o Espírito Santo. E o Pedro, gente? O Pedro do começo da caminhada é o Pedro da espada, do eu. Do que achava que o seu eu dava conta. Inclusive dava conta de coisas a respeito de Jesus. Ele falava assim, Jesus conta para ele, ó, tá chegando a minha hora. Que hora? Hora de jeito nenhum. De forma nenhuma vai acontecer isso com você. Se alguém chegar para te prender, mestre, fica tranquilo, você está comigo. Você é da minha gangue. Jesus olha e fala assim, cara, você ainda não é o Pedro, pedra. Pedro, é o seguinte, você não está sendo honesto com o seu eu. Eu vou te lembrar umas coisas. Eu vou dar umas apontadas para o seu verdadeiro eu. No fundo, você é um medroso. Você gosta de aparecer para as pessoas falando a respeito de mim, mas na hora que isso for provado na frente do tribunal, que eu vou estar sendo morto, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Entendeu, Pedro? Mas é o seguinte, não tem problema não, eu vou morrer, você vai ver o resultado da sua negação, eu vou voltar porque eu não desisto de você e vou te perguntar se de fato você entendeu que você sem mim não tem como você me amar. E aquela pedagogia quando ele pergunta, tu me amas? E Pedro agora, consciente dos seus limites do eu, fala, eu só gosto de você. Por quê? Porque Pedro não teve força para pôr sua cabeça na guilhotina. Aquele Pedro cheio de argumentos que contagiava os outros discípulos, era um Pedro cheio do eu, cheio de si, cheio de autenticidade, de Pedrão, de forte, do homem da espada. Agora o apóstolo Pedro, um homem transformado, onde as espadas mais poderosas que ele podia carregar eram as palavras de Deus. E o que ele aprendeu com Jesus. É lindo isso. É lindo porque tem jeito para mim e para você, irmãos. Entendeu? Isso nos coloca numa esteira que tem jeito. A esperança. Eu encerro com as palavras de Paulo, também em Gálatas, que diz o seguinte. Olha Paulo dizendo, porventura procuro eu agora favor de homens ou de Deus? Quero autenticidade, originalidade, aplauso de homens? Procuro agradar a homens? Se eu agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Cuidado com o evangelho segundo o homem. Cuidado. Porque eu não recebi nem aprendi de homem nenhum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder antes no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove-se revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença,
não consultei carne ou sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Não é difícil achar alguém que quer um ministério. A questão é achar alguém que deseja desaparecer para que Cristo possa aparecer. Aí é diferente. Não é difícil a gente levantar a mão aqui emocionado e falar: eu quero Jesus. Difícil seria se Jesus fosse ser preso hoje, morto amanhã, e nós tendo que falar isso para morrer junto. Aí sim. Sabe o que eu penso, queridos? Que discípulo de Cristo, ele deveria preocupar menos em aparecer e mais com Cristo. Quando você pensa em Mateus 6 e lembra dos lírios do campo, né? Quem já viu um lírio? A Rebeca de vez em quando compra para colocar nas cestas. É bonito, não é? Mas você sabia que o lírio é uma planta não muito rara, é uma planta muito comum, e ela não precisa de muita coisa para crescer? Ela precisa de pouca água, pode ter muito sol ou pouco sol, pode ser na sombra, pode ser no sol escaldante. Sabe o que é extraordinário? O lírio tem a maioria da força que ele precisa para crescer, provém única e exclusivamente do solo. E o lírio normalmente cresce no meio de tantas outras plantas e espécies. Ele não tem problema de compatibilidade com outras espécies. Ele cresce onde você plantar. Porque ele depende daquele que o criou para nascer. Ele depende principalmente daquele que criou o solo, que deu os nutrientes para o solo, para colocar ele de pé. Cuidado com essa febre do marketing pessoal. Parece lírios de plástico. Pessoa sem consistências nenhuma, pessoa, você vai ouvir ela falando, você parece que é, mas falta Cristo. Tem muito eu e falta Cristo. É cada um querendo um lugar ao sol. E como todo mundo normalmente está buscando o mesmo lugar, uma boa notícia para os discípulos: sobra todos os outros lugares para nós, discípulos de Jesus. Que não estamos buscando recompensa de homens, aplauso de homens. Fazemos porque a nossa natureza está sendo mudada à imagem de Cristo. O lírio não precisa de um jardineiro humano para crescer. O lírio é do campo e mesmo sem nenhum cuidado humano, ele cresce, manifesta sua beleza. No tempo certo ele morre, na sua sequência de vida. Meu convite essa manhã é para você pensar onde você está no discipulado de Jesus. E principalmente para você pensar nessas áreas todas que você pode se orgulhar que não se parece com Jesus. E te fazer um convite corajoso. Seja honesto. Seja honesta. Não adianta tentarmos ser sem Deus. Ser sem Deus é queda, querido. Só um alvo para a nossa identidade, Cristo. Se você ainda quer ser um discípulo, bem-vindo. Há lugares apostólicos, há lugares missionários. Não apóstolos como os primeiros apóstolos, mas missionários que têm a missão de Deus para anunciar a respeito do seu Filho e da obra redentora dele. Há lugar, há espaço para isso, há escolas para isso, há
áreas da nossa sociedade que carecem disso. Não carecem do Felipe. Carecem do Felipe em Cristo. Aí sim. O apóstolo Paulo fez uma oração que eu me seguro. E eu vou orar com vocês para a gente terminar. Vocês consideram que já têm tudo de que precisam. Pensam que já são ricos e até começaram a reinar sem nós. Gostaria que de fato já estivesse reinando, pois então eu reinaria com vocês. Por vezes, me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para pessoas como para anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós ridicularizados. Até agora passamos fome e sede, não temos roupa necessária para nos manter aquecidos, somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa, somos pacientes com quem nos maltrata. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E no entanto, até o momento, temos sido tratados como a escória do mundo, como lixo de todos. Paulo está combatendo um tipo de espiritualidade, de autossuficiência sem Cristo. Cuidado com a autossuficiência sem Cristo. Cuidado com essas áreas de autonomia que não se parecem com Cristo. Precisamos dele. Amém? E quando você se aproxima desse referencial Cristo, você é transformado de imagem em imagem, e então você se torna autêntico. E então você é habilitado a brilhar quem Cristo é para o mundo. E então você é original. Quanto mais perto dele, mais mudado de imagem em imagem, de glória em glória. Essa é a minha oração. Eu queria te convidar a orar comigo. Feche seus olhos. Pense na sua vida. Talvez hoje é dia de novo vaso. Talvez o oleiro está te convidando para a roda. Pode doer, viu? Talvez você está insensível demais, é porque ressecou a massa. Precisa olhar um pouco. Precisa se chorar um pouco para amolecer a massa. Mas eu posso ver o oleiro que não desiste do vaso, que olha para aquela massa com potencial e se assenta sem pressa. De amor, pode sim mudar essas coisas dentro de nós. E aquelas características que já temos, que foi o próprio Deus que colocou, Ele pode fazer com que elas ainda sejam vistas por mais pessoas para a glória de Deus. Ele pode trazer mais beleza ainda para a glória de Deus. Pai, que nós, como teus filhos, e desejosos do discipulado de Jesus,
nós tenhamos força para combater essa necessidade de afirmação sem Deus, essa mentira que muitas vezes nós pensamos que podemos ser sem Deus, ou viver sem se relacionar com Deus, ou viver sem se relacionar com a sua criação e com o nosso próximo. Combata essa autonomia pecaminosa, Senhor, e restaure em nós aquelas virtudes e valores que estão impregnadas na pessoa do Teu Filho, Jesus Cristo. Faz a gente ser mudado de glória em glória. Faz a gente dar passos de proximidade e, contemplando a Tua face como por um espelho, nós vamos sendo mudados de glória em glória, de imagem em imagem, a imagem do Teu Filho Jesus. Oh, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa a nossa vida, e que tudo seja nele, por Ele e para Ele. Que seja assim em todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.